E queria ouvi-lo, porque acho que a reclamação tem sentido. Vamos ao gol, a disputa do mercado com o Brits. Isso. E para mim, olha só, analisando a imagem por trás do gol, eu acho que tem contato dos dois jogadores, inclusive avaliando a imagem por trás do gol, mostra para mim que a primeira infração, o primeiro contato, quem agarra primeiro é o próprio Brits, que agarra a camisa do mercado. E aí depois o mercado está ali naquela disputa de espaço, tentando se desencilhar. A imagem por trás do gol mostra isso, olha só. É normal. Até aqui está tudo ok, tem uma ação no braço, mas por trás do gol, repare que quem segura primeiro, começa a segurar, é o Brits. Vamos ver se a gente buscou essa imagem, estava ali separando, olha só. Se a gente volta um pouquinho antes, se a gente puder voltar bem no início, o Brits também, desde o primeiro momento, olha só. Se a gente puder voltar um pouquinho antes disso ainda, ali é o mercado, mas antes disso, olha só, repara que o Brits, olha só, ele está puxando também a camisa do mercado, o mercado está tendo uma ação no braço dele, e esse é o lance para mim, que eu entendo que a decisão de campo tem que ser respeitada, porque você tem uma ação do zagueiro do Fortaleza também, do Brits, agarrando a camisa do mercado, o mercado está ali, tentando disputar o espaço, e aí a gente vai lá naquele limite ali do que é o impacto claro que impede o jogador de disputar. Esse lance, para mim, está dentro daquele agarra-agarra que acontece nos jogos, de disputar espaço, de apoiar no adversário. Esse lance, para mim, eu acho que está no campo da interpretação. Por isso que eu entendo que dentro do que eles estão tentando buscar, você respeita a decisão de campo, porque tem a ação do Brits também, que já está apoiado, tentando segurando a camisa do mercado. Então, esse lance, para mim, fica no campo da interpretação, eu respeito a decisão de campo, tem a ação do mercado no braço esquerdo, mas para mim não é com aquele impacto claro como foi, aquele empurrão do lance anterior do Fagner que a gente estava discutindo, eu acho que segura daqui, empurra dali, o mercado apoia no braço dele também, então eu fico com a decisão de campo, não vejo erro claro e óbvio a ponto do VAR interferir, acho que está ali naquele agarra-agarra de área que acontece em lance de bola parada. E não tem, assim, não impede tanto o Brits de disputar a bola, porque ele inicia a ação. Eu fico com a decisão de campo nesse lance. Maravilha. Valeu, seu PC. Obrigado, amanhã tem bom mais, descanso. se Deus Amanhã quiser. estaremos aqui. Valeu. Esperamos que sem erros de arbitragem, né? Esperamos. Valeu, PC, bom descanso, boa quinta-feira. Vamos ao intervalo, hein? Rapidinho, a gente já volta. Teremos coletivas de treinadores, vamos ouvir Rafael Paiva, o técnico do Vasco, já, depois do intervalo. O Botafogo chegaria a 52 pontos, ficaria com 2 de vantagem sobre o Alvinegro, mas o Botafogo acabou assistindo a vitória do Internacional pelo placar de 2-1. A gente vai mostrar os lances para vocês aí, com uma boa exibição do Inter na maior parte do tempo, né, Mansur? Foi. Primeiros 25, 30 minutos muito bons do Inter. Me chamou a atenção esse é o lance do gol que da finalização do Alário que estava impedido. Que fase do Alário, né? Não está fazendo muito gol, quando ele faz, anula. Exato. Mas o lance mostra uma coisa que... Você vê, tá o Alan Patrick entre volantes e defensores do Fortaleza e o Thiago Maia como um outro meia. O Thiago Maia participando numa posição mais à frente do que a gente está acostumado. Sem bola e estando sempre mais avançado. Sem bola, ele participava da pressão. bem de costa, né? Impressionante. E se você perguntasse antes do jogo, se você imaginava um rendimento bom, pelo que a gente conhece da trajetória, a gente não teria esse prognóstico de que ele ia render também. Aí o lance que o Tabata ajeita, o Alan Patrick finaliza. O gol, embora o Inter dominasse, construísse, colocasse 2 meias entre as linhas do Fortaleza e conseguisse construir, o gol sai a partir de uma saída de bola do Fortaleza. Que o Fortaleza tenta sair com uma bola longa, o Bernabé ganha a bola e aí, como o Fortaleza está se posicionando para atacar e perde a bola muito rápido, nessa volta da bola acaba saindo. Aí o lance do Lucas Sacha. Uma bonita jogada. Um golaço, né? Foi quando o Fortaleza, que praticamente tinha se limitado a defender o Inter atrás, Anthony, né? e tinha produzido pouco. Época, o Fernando não tem como ver ele tá voltando de costa, né? Isso. Foi o momento do jogo que o Fortaleza tinha mais conseguido ficar com a bola e ele tem condição de se organizar para atacar.
Vem o segundo tempo, de novo o Inter volta a ser melhor no jogo, mas o Fortaleza já tentava atacar um pouco mais, já era um jogo um pouco mais equilibrado, com os dois times tentando criar. Mas o Inter era melhor time. O Tabata, pelo lado direito, tinha tido, para mim, uma queda já de rendimento nessa parte do segundo tempo. O Gabriel Carvalho, que partia do lado esquerdo para dentro, continuava bem no jogo. Aliás, é um jogador que dá bastante alternativa de criação com movimentação dele. Força, tem drible, tem passe. Quando parecia que o Inter tinha perdido um pouco da capacidade de criar, que tinha perdido um pouco de força, que o jogo caminhava para o empate, numa bola parada veio a jogada que resultou no gol do 2-1. Eu acho uma característica do Inter que segue. O Inter começou super bem o jogo, foi ali uns 20 minutos. Foi muito bem, né? O início bolas muito para bom frente, bem posicionado, fazendo tabela, triangulações. Fez o gol. Puxa, parece ser o Inter, de repente, de alguns jogos. Então é algo que pode, por todo o processo que um time ele passa entre altos e baixos, ele de novo deu uma baixadinha de guarda e foi punido no final do primeiro tempo, porque os últimos 15 minutos Fortaleza conseguiu jogar e o Inter ficou esperando. O Inter volta, então dentro do jogo o Inter tem oscilado, né? Não é de hoje que a gente tem visto isso. Mas é um Inter que agora, tendo a semana para trabalhar, está tendo uma condição. Tá tendo o Alan Patrick. O Alan Patrick Faz uma diferença gigantesca. Impressionante. A diferença, aliás, é assim, o Fortaleza, gente. Quando a gente fala assim, sobre o que é o Fortaleza como projeto de clube, é evidente que a gente é só elogios ao Fortaleza. É algo notável. Inclusive, ele está na algo posição que está. Gigantesco, se for ver. Porque contraria, inclusive, a lógica financeira do Campeonato Brasileiro. É tirar muito de pouco e sucessivamente, ano após ano. Dito isso, eu ainda tendo a achar que é muito surpreendente para mim a pontuação que o Fortaleza tem nesse momento. Ele está ali na... Eu não acho que esse time consiga ser ainda a melhor versão do que o Fortaleza foi nos últimos anos, né? E acho que em alguns grandes testes o Fortaleza ficou um pouco abaixo. O jogo com o Botafogo me decepcionou um pouco. Tudo bem que era um jogo super difícil, num campo difícil. Hoje, de novo, achei que o Fortaleza teve um período pequeno do jogo em que ele conseguiu. Pequeno. E no segundo tempo, quando o Vojvoda tenta começar a mexer no time, ele coloca o Martínez. Não sei se teve alguma questão física com o Pochettino, mas a partir da saída do Pochettino, o Fortaleza teve muito pouca capacidade de criação de novo no jogo. Voltou a defender muito, a tentar resistir atrás. E aí o Vojvoda, depois do gol, já com praticamente perto dos acréscimos, ele tenta fazer 3 trocas ali no final para pegar o período de acréscimo, mas aí é muito pouco tempo para ter um impacto no jogo. Eu percebi, no momento estava 1-1 ainda, ele foi colocar 2 jogadores. Quando ele colocou o Machuca, sabe assim, tentando, tipo, vamos, nós, sabe assim, querendo mais, e parece que o time não tem respondeu, né? Não tem respondido. Vitória importante do Internacional, você está vendo aí o Inter aqui, acho que foi para 35 pontos. E tem 2 jogos menos ainda que o... 35 pontos e tem... Agora 23, né? Vou checar aqui, ó, rapidinho. E um dos 23, jogos é o Flamengo? O Inter tem 23 jogos, exatamente. Os adversários quase todos 25. Aquela grande diferença de jogos agora já está mais perto do normal. Vamos a mais um rápido intervalo e eu continuo achando que foi falta no mercado. Mas tudo bem, vamos ao intervalo. Já a gente volta com a última parte aqui do Troca. Fortaleza ficar igual a todo mundo, ou quase todo mundo com 25 jogos. O Flamengo ainda tem um a menos. Ainda tem um a menos. O Inter, por exemplo, agora está com 2 a menos. Mas o Internacional venceu o jogo no Beira-Rio contra o Fortaleza por 2-1. Fortaleza que teve um confronto direto com o Botafogo para ficar ali na liderança, perdeu por 2-0, jogou fora de casa, agora de novo jogando fora para tentar voltar à liderança do campeonato, também não consegue. 2-1, vem de 2 derrotas seguidas e o Inter pode ir sonhando aí. Passa o Vasco com um jogo a menos e caso vença os 2 jogos dele... Entra no G6, pontuação do São Paulo. Exatamente, que a gente ficou muito naquela dúvida, né? Porque quando ele tinha aqueles 5 jogos a menos, se eu não me engano, não era um momento de estabilidade, era um momento de instabilidade. Fala, não adianta ter jogos e não conseguir chegar lá. E hoje ele faz exatamente isso, ele começa a transformar esse débito ali. Agora, é muito interessante, porque você muda, né? Você fala muito do que era o Inter na temporada, independentemente da situação da chuva, da temporada como a bala. O time não é montado para terminar do jeito que vinha desenhando que ia ter. Então, o Inter hoje é um time que com 2 vitórias tem condição de fazer, ele está no G6. E o Fortaleza deu azar porque pegou o Inter não nesse momento de instabilidade. E acho que no fim das contas o resultado do jogo reflete o que foi o jogo, porque o Fortaleza ele foi melhor apenas acho que na segunda metade do primeiro tempo, que é justamente quando consegue o seu gol, quando faz o gol de empate ali. Naquele momento estava merecendo chegar ao gol de empate, mas depois o Inter é melhor no segundo tempo todo. Acho que a vitória reflete
o que foi a partida. O Fortaleza, a gente lembra, assumiria a liderança do campeonato, né? Em caso de vitória, chegaria aos 51 pontos, passaria o Botafogo. E o cenário assim, cara, o cenário do Campeonato Brasileiro, né? Faltando o quê? 13 rodadas. A gente está falando de, assim, o Botafogo com 50, o Fortaleza com 48, o Palmeiras com 47 e o Flamengo potencialmente com 47 também. Se ganhar o jogo que falta. O jogo que falta. Então, ali 4 times divididos potencialmente por 3 pontos, cara, é um campeonato muito legal. Agora, para o Fortaleza, a gente sempre falou e eu continuo falando, a subida é mais íngreme. Você, assim, com um elenco que não é um elenco tão farto, né? Acho que hoje, principalmente em relação ao Botafogo e Flamengo, mas o Palmeiras só tem o Campeonato Brasileiro, então também em relação ao Palmeiras, né? A missão do Fortaleza para ficar com esse título brasileiro vai ser duríssimo. Fortaleza reclamou muito da arbitragem desse lance aí. Sim. É o lance do mercado, ó, que ele acaba assim, ficando em cima do adversário e o Fortaleza acredita que ali era falta, então o lance deveria ter sido interrompido ali. É uma jogada, um cai, outra... Assim, os lances, você pode ter lances parecidos e serem totalmente diferentes, a execução. Assim, eu não vejo essa falta toda, eu vejo uma disputa, o outro caiu e... Tá tudo... Exatamente. E para reforçar o que a gente estava falando. Olha lá, Birner, tá vendo? Ainda bem que o jogo não foi reapitado, quer dizer, o critério correto foi utilizado. Aí o VAR não tem que se meter num lance como esse. Mas se vamos voltar à discussão, sem voltar à discussão, se em 50 lances o VAR foi chamado em 40, mas assim, que talvez o Fortaleza foi prejudicado por não ter se revisto. É que aí que tá, isso que por eu mais seja errado. Mas o Fortaleza foi prejudicado pelo árbitro não ter errado. Ainda se chama muito. Errado, que revisar Não, ele esse pode erro. mudar a ideia. É isso que eu discuto, é que acho que ainda se chama muito. Não, isso eu concordo. Então, assim, ainda se Eu chama sou VAR muito. mínimo total. Mas é que, eu sei, mas o que eu tô querendo dizer é que assim, em 50 lances chamam, em 50 não chamam. Então, vamos manter os 50 que não chamam e transformar Porque em 50 em 100. o VAR é usado para reapitar algo que o árbitro viu. E a essência do VAR, o protocolo, como você quiser chamar, a regra Ele é um auxiliar. chamar para um lance ou alguma coisa que Chama pro fato escapou ao olhar do árbitro, porque o foco era outro. Então é o seguinte, não é um lance que o árbitro viu e julgou, aí o VAR vem, fica ali procurando, caçando alguma coisa e chama o árbitro. Então você arrebenta com o julgamento do árbitro. E isso também, no médio prazo, sabe o que vai gerando? Vai gerando o árbitro vai perdendo a confiança, vai minando a confiança. A corrida já está estabelecido. E você obriga a mudar. Por isso, eu concordo. Sabe o que é importante a gente notar? É isso que eu falei. Talvez em 50% dos lances que o VAR poderia se meter, ele não se mete, mas ainda existe 50% dos lances em que ele se mete. Agora, é impressionante como os 50% em que ele não se mete, não gera polêmica nenhuma. Ninguém fica falando, reclamando que o VAR não foi chamado, que não sei o quê. Reclamam. Não, claro que aqui reclamam de tudo, mas eu acho que é muito menor do que quando o VAR chama, o árbitro vai lá, fica todo mundo olhando para a imagem do VAR, o árbitro fica olhando para a imagem do VAR, leva 10 minutos porque ninguém sabe direito o que decidir, porque é um lance absolutamente interpretativo. Nesse lance tem que valer a decisão de essa hiperintervenção, nesse lance do Wagner Magalhães, no primeiro lance que deveria ter seguido, no gol do Juventude, aquela dividida com o Hugo, deveria ter seguido, ele está julgando o lance, segue. Como ele foi e mudou algo que não precisava ser alterado, quando vem aí sim o grande momento, que o VAR chama outra vez, ele fala assim, chega, já me ferrei naquele outro lá. E esse aqui, ele deixa passar a falta. Pode ter sido isso. É um negócio doido, cara. E não tem ninguém para corrigir. Ou seja, Não o tem futebol ninguém. brasileiro conseguiu transformar uma ferramenta de auxílio numa coisa que dificulta a arbitragem. Mas isso aí não dá para reclamar. Parabéns. É uma regularidade. Tudo que se bota a mão... Mas que não se une apenas o árbitro de campo, porque em geral é isso. O árbitro de campo é que tem lá o carimbo de errou, é ruim, ele é muito fraco. Aqui a O gente árbitro de vídeo, transforma... às vezes, é mais responsável pela polêmica e pelos erros. Já aproveitando, saúde e paz a todos e a todas, porque eu sei que nós A estamos gente contribuindo transforma com qualquer coisa aqui. O que você achou dos comentários desse jogo, comenta aqui. Se não deixou ainda, deixe seu like. E se inscreva no canal e acione o sininho de notificação. E até o próximo vídeo.